Olá, boa tarde a todos. Fala aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Todo mundo ouvindo bem aí? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar sobre boas práticas em desenvolvimento seguro. Não é isso aí, Christian? Isso, Estamos nessa aí para a gente é, comentar um pouquinho, debater um pouquinho sobre o assunto desenvolvimento seguro, né? Ciclo de vida, desenvolvimento seguro e aprender aí, trocar uma experiência aí com todo mundo. Boa tarde, Camila. De onde vocês são aí? Se puder ir comentando aí, sei, José Maia. Puder ir comentando de onde são aí. se vocês puderem comentar também o que vocês fazem, né? Qual a profissão de vocês. Isso. Todo mundo desenvolvedor aí, eu tenho gente de infra, de segurança. Boa tarde, Leandro. E aí, cara do RJ, Joinville. Logo ali, hein, Cris? Aracaju, Boa tarde. Londrina. Boa, que a gente tá mais perto, né? Londrina. Galera do frio, galera do calor. Ó, Magali, Andréa. Oi, Andréa, que satisfação, viu? Boa, Christian, muito bom. O Christian Pacheco aí, ó. Aí, boa tarde, Belo Tailândia, Belo Horizonte, Horizonte. Terra do pão de queijo. meu estado aí. É mesmo? Olha aí, cara. Boa, Pedro. Legal que tem Aracaju, ó, Zé dos Campos. Terra do Ita, né? Na lista de infra, muito bom. Amparo. Boa, Felipe de Felipe. Vitória, analista de segurança. Boa tarde, Fabrício. Acompanhando aí pelo Boa LinkedIn. tarde. Vai chamando o pessoal aí, né? Pra acompanhar com a gente aí. Grande Heitor, a mestre de segurança aí também. RJ, Petrópolis. Galera bem diversificada, né? Brasil inteiro. Sim, Que massa. Muito obrigado, André. André foi uma das minhas mentoras aí desde a graduação. Ah, que legal. Ó, você vai de compliance, risco. Legal que tem uma galera bem diversificada aí, né, Christian? sim, Pô, exatamente. Pessoal aí de várias regiões. interessante porque desenvolvimento seguro não é só para desenvolvedor, né? Isso aqui é importante, galera, entender, né? Isso, exatamente. Muita coisa que a gente aprende nessa parte de desenvolvimento a gente acaba aplicando também em outras coisas. A parte de pentest até, a infraestrutura também. A gente acaba aprendendo um universo bastante vasto, né? Isso aí. O interessante é que quando a gente está desenvolvendo, né? A gente vai para a área de análise de requisitos, né? Modelagem de ameaça, e Isso. aí pra gente tentar, né? E aí você vê que não é só o desenvolvedor que participa disso, né? Que faz essa parte. Sim, Tem um, exatamente. deixa eu tentar aqui melhorar a minha. Então, deixa eu tentar mudar minha câmera aqui pra ver se melhora. Essa aqui é mais aberta. Melhorou aí? Deixa eu só tirar ela aqui rapidinho. Pegar meu copo aqui da WASP, tomar uma água. Pois é, vamos iniciar aqui, né, Cris? Deixar sem mais delongas aí. E é muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Satisfação, né? Mais uma vez aqui em nome da DAS. A gente dá boas-vindas para todo mundo, né? E é legal saber que tem várias pessoas de várias áreas diferentes, né? Isso é importante porque
a gente vai ver que o ciclo de vida de desenvolvimento seguro, né, ele abrange muitas áreas, né? Não é só o desenvolvedor como a gente estava falando inicialmente, né? Então, vai para o cara de infra, né? Vai atuar no cara de segurança, né? O pessoal de negócio, né? De compliance. Então, quanto mais pessoas entenderem a necessidade e serem conscientes a respeito dessas boas práticas de desenvolvimento seguro, né? A importância, a gente vai parar e pensar de outra forma, né? Vai poder analisar isso com mais cuidado, né, e perceber a importância, né, e dar mais, vamos dizer assim, valorizar o desenvolvedor, né, no que ele está fazendo ali, né, dar mais prazo, se for o caso, né, ou parar a esteira se for necessário, né. Então sempre casado ali com o negócio, né, mas levando em conta a consideração ali, né, e a responsabilidade em relacionada às vulnerabilidades de segurança. Então a gente está aberto, tá, a comentários. Então, se vocês que estão aí do outro lado da telinha, né, se puderem compartilhar alguma ideia e quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar até o final para que a gente possa debater sobre esse assunto, tá? Então, vamos interagindo aí desde o início, né, até o fim, que a gente vai tentando melhorar e vai conversando e vai tentando abordar aí as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos nessa, né, Isso, né? Christian? Exatamente, pessoal. Não fiquem tímidos, né? Podem fazer perguntas aí que a gente vai procurar responder todas, na medida do possível, né? Então, como o Eduardo falou, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso webinário de boas práticas em desenvolvimento seguro. Só falando um pouquinho sobre a gente, né? Eu sou Christian, sou desenvolvedor back-end atualmente e também sou pesquisador na área de segurança, especificamente na parte de pentest e análise de malware. E, sua vez, Eduardo. Eu sou analista de TI, tá? Trabalho envolvendo várias áreas aí, vamos dizer assim, de sysadmin, apoio no desenvolvimento, né? Na verdade, apoio na segurança, né? Tentando melhorar os processos, tentando melhorar aqui a infraestrutura. E estou como ASP Chapter Leader, né? Líder do capítulo ASP em Natal, Rio Grande do Norte. Tá? A gente começou o capítulo em maio de 2019, né? Estamos quase com 2 anos aí. Estamos fazendo evento, né? Promovendo aí evangelização em segurança em aplicações, tá? Então eu sou mestre em engenharia de computação também, né? E eu estou na área de TI aí já há alguns anos. Então vamos lá, né? Para falar da gente, né, Cristian? Vamos falar de que importa. Isso. Bom, então, pessoal, a nossa agenda aqui ela é composta por esses tópicos, né? A gente vai falar primeiramente sobre o que é segurança de aplicações, né? A gente vai falar também sobre o que é a OASP, que é uma organização bem importante quando se trata de segurança em aplicações web, principalmente. A gente vai falar também sobre o OASP Top 10, algumas boas práticas, né, que nós, como desenvolvedores, analistas, podemos adotar na questão da segurança do nosso software. E a gente vai comentar também sobre algumas ferramentas, né, que a gente pode utilizar. A gente não vai ficar mais tão nessa parte teórica, né? A gente vai também indicar algumas ferramentas que vocês já podem começar a estudar e já aplicar os conhecimentos que a gente vai transmitir aqui, né? Excelente. Isso aí. Então, segurança de aplicações, né? Então, o que é segurança de aplicações, né? Então, tudo que está relacionado, né, direta ou indiretamente à aplicação, ele vai estar dentro desse meio, né? Então, a Tânia Janka, né, que é uma grande especialista aí em AppSec, ela falou, né, então, toda e qualquer atividade que você realiza para garantir que seu software seja seguro, está envolvido em segurança de aplicações, né? Então, a gente tem teste de segurança, tem a parte de desenvolvimento seguro, né? A parte de design seguro, que está aí do início, né, da concepção do teu software, né, na parte anterior, inclusive na parte de análise de requisitos, tá? Então tem a parte de análise de framework, quais são os frameworks, bibliotecas que a gente vai utilizar, então é preciso ter cuidado também com esse tipo de pedaço de software, vamos assim dizer, né, que a gente vai utilizar, tá? Tem a questão da revisão de código, né, aquele que a gente vai fazer. Então existem várias empresas inclusive são especializadas na parte de revisão de código, que é pegar o teu código, né, e ter aquela revisão de forma manual ou automatizada, né, Christian? Então tem a parte de análise de vulnerabilidades, né, que a gente vai analisar de fato ali se existe vulnerabilidade, que tipo de vulnerabilidade é, né, se tem um nível de criticidade, né, se existe alguma CVE, uma CWE envolvida, e aí a proteção de bibliotecas que a gente estava comentando anteriormente. Mas Isso, exatamente. e o nosso foco aqui, né, é no desenvolvimento seguro, né, Christian? Manda bronca aí. Isso, exatamente, né? A gente percebe,
né, que hoje em dia as principais falhas das aplicações web, né, elas ocorrem justamente durante a fase de desenvolvimento, né. Isso, assim, é de certa forma compreensível para a gente que é de segurança e tem um background em desenvolvimento, porque, por exemplo, geralmente os clientes eles querem resultados, né, resultados rápidos. E geralmente o pessoal acaba deixando essa questão de segurança de lado, né, justamente por causa disso, né, para entregar mais em pouco tempo, sendo que isso acaba trazendo grandes perigos, porque é comprovado, né, que conforme você vai deixando a questão de segurança para a direita, né, vamos supor assim, maiores são as chances disso causar um maior impacto, além de ter um custo de manutenção maior, né? Ou seja, a gente tem as abordagens aí que querem trazer segurança justamente para as fases iniciais da aplicação, do desenvolvimento, né? Que é justamente a parte de concepção e desenvolvimento, né? E o desenvolvimento seguro, ele visa justamente aproximar, né, essas questões de segurança desde o início do desenvolvimento, né? E até mesmo na parte de design, né? A gente vê aí tópicos como Secure by Design e Privacy by Design, né? Que trazem justamente esse conceito de segurança, né? Desenvolvimento seguro, justamente desde a concepção do software, né? Então a gente está vendo que está sendo muito importante e isso está sendo bastante comentado pela comunidade de segurança. E o Christian, ainda nesse ponto, né, de Privacy by Design, é que a gente tem visto a entrada em vigor da LGPD em outubro do ano passado, né? E a gente tem visto a necessidade hoje da concepção da privacidade desde o início, né, da análise de requisitos, como você falou. Então, para que a gente não tenha problema, né, como você falou, a direita, né? Então, quem não consegue entender esse termo, na direita a gente vai ver que é o final da esteira, né? Então, a gente tem ali, vamos dizer, no ciclo de desenvolvimento de software, né? Tem análise de requisitos, né? A parte de design, né, a análise, enfim. Então, quando a gente deixa isso para o final, né? Como o Christian falou, a probabilidade da gente ter muito mais issues, né? Muito mais problemas de segurança é maior nessa probabilidade, então a gente vai ter muito mais tempo, né, de ter dedicação para poder resolver esses problemas, né? Então, quando a gente começa a pensar no ciclo de vida de desenvolvimento seguro, né, no SDLC, e começa a trazer, né, o aspecto de segurança, né, desde os requisitos, né, voltando que é o conceito de SSL, né, Cristian, é o Software Security Left, não é isso? Agora deu um branco. Então, quando você consegue trazer, né, a tua segurança para a esquerda na esteira, né, desde o início ali da concepção, né, pensar na privacidade por design, né, no security by design, então isso traz aí relevância e importância, principalmente nos aspectos relacionados à lei de conformidades e compliance, né? Tem uma autoridade aí de compliance no meio da gente, né? Ó, o Gustavo Martins aí, boa tarde, mas satisfação, viu? Muito obrigado aí pela presença. Que é a questão do design, né? Então, quem tá falando, então se a gente consegue pensar isso para a esquerda, né? Então a gente consegue melhorar e resolver os problemas rápido, né? A Vera Code, né, tem uns estudos que ela faz anualmente, trazendo os maiores impactos da de segurança, maiores impactos relacionados à vulnerabilidade em software, não é isso, Christian? Que ela traz o custo efetivo, né, e o tempo para se resolver um problema, né? Então a gente vê que se a gente trazer isso para dentro do análise gráfico, né, a gente vai ver que o início, se a gente pensa em segurança, em resolver issues, né, resolver problemas de segurança na concepção do software, ele tem um tempo de resolução bem menor e um custo menor, né? Vamos pensar em homem-hora, né? Pensar em horas trabalhadas por pessoas ali, né? Então, se a gente pensar nesse quesito, a gente vai ver que quanto mais cedo a gente pensar em segurança, né, trazer essa segurança para o aspecto para a esquerda, a gente vai ver que a gente consegue trabalhar nesse sentido com menor tempo e o menor custo efetivo, né? E o que é isso, né? Por exemplo, se a gente tem um issue maior, né, tem um problema maior, né, lá no final, na de segurança pro lado da direita, a gente vai ver que nossa problemática, ela às vezes se torna tão grande, né, tão difícil de você poder resolver, que aí tu demora às vezes 3, 4, 5 dias para resolver um problema, que você tem que fazer aquela revisão, né, aquela quantidade enorme de linha de código ali para resolver, né? Então, quando você pensa desde o início, né, você vai pensar ali, eu tenho pouca gente de código ainda, estou na concepção, estou pensando, né? Então, vou falar sobre requisitos, né? Então, como é que eu faço o tipo de autenticação, de autorização, né? Isso, e quando você, nesse sentido, você traz eu me corrigi aqui o Alexandre Moura, Shift Left, isso aí, Security Shift Left. Então, quando você traz aí
pro início do desenvolvimento, né, a questão do desenvolvimento seguro, esses aspectos, você vai ver que o custo efetivo é menor, porque eu tenho menos dinheiro de código, você está com a mente, vamos dizer assim, a mente mais fresca ali, pensando ali naqueles requisitos. Pô, é do Paixão aí, meu xará. Bem-vindo, cara. Sim, exatamente, Eduardo. Inclusive, esses relatórios que a Vera Code publica, né? Eu li um tempo desses que mostram umas coisas bem interessantes. Por exemplo, falando de análise estática. Empresas que fazem análise estática assim mais de 200 vezes por ano, por exemplo, no seu software, elas levam em média 5 vezes menos tempo para corrigir essas falhas, né? Então a gente vê que essa parte de análise estática, dinâmica também é muito importante, né, para essa questão de garantir realmente que a aplicação está segura. É verdade. Outro ponto que eu acho importante desse relatório é que ele mostrou que a maioria das aplicações web, né, elas falham em pelo menos uma das vulnerabilidades que são listadas na OWASP, né, que a gente vai falar aqui. Então, assim, isso é bem preocupante, né? Vamos supor que a maioria das ferramentas das aplicações, elas falham aí num XSS, por exemplo, né? E qual pode ser o impacto de um XSS nessa aplicação, né? A gente sabe que pode ocorrer até roubo de sessões dos clientes, né? Então, é algo que realmente deve ser levado a sério. Se a gente vai comentar um pouco sobre o ASP, Top 10, mas o que está falando, o XSS é uma vulnerabilidade que está aí, né, que é o Cross-Site Script, a vulnerabilidade está aí desde o ASP Top 10, 2013, 2010, né, lá atrás, e, desculpa, e ainda continua, né, alguns navegadores já têm uma forma de proteção, né, contra algumas vulnerabilidades, alguns payloads de XSS, mesmo assim, né, não são suficientes, né, para evitar tudo, tá? Então, ainda assim, é possível ver muita vulnerabilidade desse tipo, como o Christian estava comentando aí, né? Isso, exatamente, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas vulnerabilidades com vocês e também sobre os impactos que elas podem causar, né? Isso aí, Então, né, claro. vamos falar aí sobre o que é o ASP, né? O ASP, né, é a sigla para Open Web Application Security Project, né? Basicamente, ela é uma entidade, né, sem fins lucrativos e ela tem um reconhecimento internacional pela comunidade de profissionais de segurança, né? Inclusive, o Eduardo aí, ele é um OASP Chapter Leader, né? Ele é um dos líderes aqui do Chapter de Natal. E, assim, é uma comunidade bem ampla de profissionais, né, de todo mundo. Basicamente, né, essa organização, ela cria, disponibiliza também de forma gratuita, né? Isso é bem interessante. Ela consegue disseminar o conhecimento assim para todos, né? Ela disponibiliza de forma gratuita, né? As metodologias, né? As documentações, ferramentas também, enfim, tecnologias no campo de segurança de aplicações web, principalmente. Vale notar também, né, que todas as ferramentas, né, os documentos, fóruns e os próprios capítulos, né, eles são gratuitos e abertos para qualquer pessoa que se interesse em se aperfeiçoar, né, em aprender mais sobre segurança em aplicações. Né? Excelente. E aí a pergunta, né, Christian, como é que eu faço para participar de um capítulo OASP? O pessoal aqui sabe, tá participando com a gente aí no LinkedIn, no YouTube, Alguém o sabe pessoal aí? do Rio de Alguém Janeiro é que já um veio, ASP Chapter Leader daqui? o membro da OASP. Ou membro da ASP? Isso. Ninguém, só o Cri Cri. O pessoal tá aí ainda. Cadê Eduardo, José Maia? Vocês conheciam o que era o ASP? Não, o pessoal já conhecia, não conhecia? Ai, André não sabe não. Eu mandei no chat do LinkedIn aí, ao Lucina Júnior. No LinkedIn não, desculpa, no YouTube, sobre como é. Conheço, mas não sei. Bom, só conheço o AF, o Pedro mandou. É, eu mandei o link aí do ASP do Chap Natal, tá? É um link no GitHub, tá? Que conta sobre nossos capítulos, nossos eventos. Então, para participar, não precisa, né, de coisa de outro mundo, né? Você, basicamente, o Roberto conhece, é basicamente você participar, tá? Das nossas reuniões, né? Entrar no grupo, a gente tem um grupo no Telegram, no caso aqui em Natal.
A gente tem um no Meetup, tá? Uma conta no Meetup lá, que é da OASP Foundation. E aí a gente tem a Juliana conhece e o OASP. Então, você entra lá no Meetup e fica sabendo dos eventos. Então, basicamente, para você participar de um capítulo é participar. Como a gente tá no maior formato agora, né, de... Legal, Nossa. a Salve, gente... José Vitor. Conheceu o Asp aí pelo LinkedIn. Massa. Massa. A gente... Muito bom, Juliano. Tá no momento de pandemia, né? Então, os eventos hoje, os encontros que estão sendo tudo online, né? O lado bom, né, que a gente conseguiu isso, que o ano passado a gente conseguiu fazer algumas palestras, né, com Wagner Elias, né, que é CEO da Conviso, né, que fazia com o Magno, que ia participar da live, inclusive, né, ele não teve alguns problemas pessoais em relação ao fuso horário, etc. Então, não pôde participar, então o Magno já foi um palestrante desse ano já, então a gente está tentando fazer sempre esses eventos online com participantes estrangeiros, participantes de fora daqui do estado, né, aproveitar o embalo. Mas... ah, a gente tá normalmente, né, antes da pandemia era presencial, a gente se reunia no Hacker Space, aqui em Jeremoabo Hacker Space, aqui em Natal, tá? E a gente fazia nossos encontros, bate-papo, e é legal a gente ver, porque a partir dos encontros da OASP a gente começou a ver hoje profissionais crescendo com isso, né? Então a gente tem hoje gente que estava assim do início e está trabalhando hoje com segurança, né? Que era, vamos dizer assim, que trabalhava com desenvolvimento apenas. Hoje é desenvolvedor e segurança, né? O Christian é um desses aí, né? Então, e é legal que a gente vê esse avançar, né? Tá? Eu coloquei o link no chat aqui do YouTube um pouco mais acima. Vou colar de novo aqui, tá? Copiei aí, colei aí É. no chat. Pois é, né, Eduardo? Isso que é o interessante dos capítulos da UASP, né? Assim, geralmente o pessoal se encontra em locais, realizam CTFs, outras competições também. Enfim, é realmente uma troca muito boa de conhecimento, né, entre as pessoas. Isso. E E o bacana, né, que é como o Christian tá falando, né, eu acho que além de ter esse network, né, de ter esse incentivo à segurança em aplicações, a gente fomenta o uso do software da OASP, dos projetos da OASP, assim dizer, né. Inclusive, um projeto que a gente usa é o Juicy Shop, né, Christian? Que a gente utiliza inclusive no treinamento, né, para fazer análise, para melhorar, para a gente entender melhor as vulnerabilidades. Que o Juicy Shop, né, é um dos flagship, né, que chama dos projetos flagship da Isso. OASP, que é São projetos essenciais para o funcionamento, assim, a missão da organização, né? A missão que ela tem. isso. Então, o Juicy Shop, né, é uma ferramenta de e-commerce, tá? Baseada ali para que a gente possa testar as vulnerabilidades, né, e entender quais são as vulnerabilidades, que é uma das grandes formas da gente aprender desenvolvimento seguro, é entender quais são as vulnerabilidades, né, como o atacante pensa, né, como pode ser explorado ali, porque às vezes, né, a gente como está desenvolvendo não tem essa noção, né, não, ninguém vai me hackear, né, nunca vou ser invadido, né, eu tô tranquilo aqui, né, ninguém tem interesse no que eu faço ou nesse sistema, né, mas aí a gente vê baseado nesse e-commerce, né, várias vulnerabilidades que podem ser exploradas às vezes com coisas simples, né, sem ferramenta, tá? Somente com conhecimento ali. E quando você começa a entender essas vulnerabilidades e começa a aplicar e perceber que existe uma necessidade, né, de melhorar o teu desenvolvimento, né, melhorar esse mindset, né, essa skill relacionada ao security, né, cyber security, você começa a entender e começa a aplicar isso, né, na sua vida, né. Então ela é interessante que a segurança, né, ela sai só do campo da cyber, né, para o campo da sua vida particular como um todo, né. Por isso que muitos chamam, né, de segurança da informação, que tudo tiver informação envolvida, né, que aquele dado vamos dizer assim, o dado tratado, o dado que tem valor, você vai ter que proteger ele de alguma forma, né? Isso. Geralmente a gente costuma ser bem paranoico, inclusive, mesmo na vida real, né? Por exemplo, sempre queimar papéis que tenham CPF, esse tipo de coisa. Assim, a gente costuma ficar bem, assim, bem imerso, né, no mundo de segurança. Em todos os Rasga sentidos da... todo, né? É, Picota o papel inteiro, né? exatamente. Ah, Perfura o HD quando vai trocar pra... Enfim. o meu só troca Ah, quando quebra normalmente, então não tem mais jeito pro negócio. A NPD agradece, né? A NPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, então é a agência que vai fiscalizar, né? Vai regular aí a questão da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Acaba tudo envolvendo com isso, né?
Só voltando um pouco naqueles que você estava falando sobre o desenvolvimento de ciclo seguro de software, né, que é SDLC, que é um conceito da Microsoft, tá? A Microsoft que desenvolveu isso, esse ciclo de desenvolvimento seguro ali em 2008, e ela traz como 12 princípios ali, né? 12 práticas para que a gente consiga desenvolver seguro, né? E uma das primeiras práticas, na verdade, a primeira prática é fornecer treinamento, né? Então, fornecer para Isso, treinamento para todo exatamente. mundo, né, Christian? Então a gente tem desenvolvedor, Exatamente. gerente de serviço, gerente, então a parte de compliance, então é por isso que a gente ficou feliz, né? Em ver tanta gente diferente aqui, assim, diferente de áreas, de várias áreas, né? De infra, de security, de compliance, de gerência, para entender esse contexto, tá? E da importância desse movimento, né? Que traz aí a segurança de ciclo de vida, ciclo de vida, desenvolvimento seguro, né? Para que a gente possa melhorar, né? Ter a maturidade em gestão aí do nosso sistema, né? Exatamente. É bem interessante ver que, assim, o primeiro ponto, né, o mais importante também, é justamente fornecer treinamento, né, aos profissionais. Porque se você tem profissionais qualificados, né, competentes, sabem desenvolver de forma segura, você evita vulnerabilidades em primeiro lugar, né? Então, você evita justamente custos também operacionais para a realização de pen test e outras coisas, né? Então, é bem importante isso. Verdade. Aquele que a gente tá falando, né, dos custos e trazer a segurança para a esquerda, né? Então, quanto mais Isso. perto ali a gente colocar, né, e pensar, vamos lá. Então, pessoal, dentro do OASP, né, a gente tem diversos subprojetos, né, e um deles é o que a gente chama de OASP Top 10, né. O que é ele, né? Basicamente é um relatório, né, que é disponibilizado pela OASP, né, a cada 3 anos, geralmente, né. A versão mais recente é a de 2017, né? A gente acredita que por conta da pandemia e tal, não saiu ainda a versão de 2020, né? A gente acredita que vai sair esse ano, né? Assim, é uma suposição. E o principal objetivo dele, né, é listar os 10 principais riscos de segurança que ocorreram em aplicações web durante esse período, né, de 3 anos. Vale notar, né, que ele é elaborado de forma colaborativa, né, como boa parte dos projetos da WASP, né, e isso é realizado, né, por um time de experts de segurança de todo mundo, né. E é interessante ver que qualquer pessoa pode ir lá e sugerir alguma coisa, isso vai passar por uma validação, claro, né, para ser incluído no relatório. Outro ponto importante também, né, seguindo os princípios da OASP, é que ele tem a licença gratuita, né, e conta com traduções para vários idiomas, né, ou seja, é algo realmente acessível a todos. E assim, a OASP e muitas pessoas consideram esse documento como o primeiro passo para você garantir um ambiente de aplicação mais seguro, né. Isso, e interessante é essa forma colaborativa, né? Esse ano o pessoal estava passando alguns formulários, na verdade era uma empresa que estava tentando aí, né, ver, analisar isso para passar e fomentar essa questão aí junto ao ASP, né? Então, a OASP é esse conjunto que a gente está falando, né? São várias pessoas, existe um board, né? Um comitê diretor, né? Que é feito pelos membros, tá? Inclusive, fica aberto o convite também, né? Para quem quiser ser membro da OASP, né? A gente na América Latina você tem um custo de US$ 20, né? Para participar, você tem aí um acesso a poder votar, né? Nesse membro, a poder ter projetos mais perto, a você ter um e-mail, né? Com o domínio OASP, tá? Então isso é bem interessante e uma forma de você apoiar também, né, essa causa, né, essa causa do segurança em aplicações, tá? Então isso é importante de ser um membro da OASP. E outra coisa, né, que é legal da OASP, é que todos os projetos são gratuitos, tá? Então, como o Christian falou, né, toda a licença ela é feita de forma gratuita, né? Você não precisa se preocupar em pagar nenhum projeto. Pelo contrário, né? A gente tem a obrigação de usar, né, Christian? A OASP tem vários É, projetos, um que a gente vai isso. falar, né? Que é o OASP Dependency Check, né? Que é uma ferramenta de SCA, um Software Composition Analyzer, né? Que é uma ferramenta que vai fazer análise de código ali em bibliotecas, tá? E ela vai procurar vulnerabilidade na biblioteca, né? E o SCA é uma ferramenta livre, tá? Uma ferramenta gratuita que eu acho que depende desse check. Beleza? Inclusive outra, né? O Juice Shop também é uma excelente ferramenta, inclusive dá para fazer captura de flag, né? Competição de captura bandeira, né? O CTF. Também é uma ferramenta gratuita, existe um rank, né? Mostrando isso. Então,
todas essas ferramentas do OASP, inclusive o top 10. Existe o OASP top 10, que é esse mais, o principal que o Christian comentou, né, que é apenas em vulnerabilidades de risco, né, em segurança de aplicações web. Tem o OASP top 10 para API, né, API Security, então a gente tem 10 riscos envolvidos na questão da API. Tem as boas práticas de segurança. A gente tem um projeto chamado ASVS, que é a Application Security Verification Standard, né? É um padrão de verificação de segurança de aplicações, tá? Um excelente documento, tá? Que vai analisar cada ponto, cada requisito ali do desenvolvimento, né? De análise de requisitos, né? De software. E aí você vai marcando, você vai marcando, né? Cada requisito ali que você foi cumprindo ou não, baseado no layer, né? No nível vamos dizer assim, de projeto que você se encontra, né? De risco. Tá? São 3 níveis, do menos criterioso até o mais criterioso, que você tem dados pessoais e dados sensíveis ali a ser armazenados. A gente tem o ASP controles proativos, né? O Proactive Pronto, que também são 10 controles proativos que o desenvolvedor se interessante. Esse é um projeto, né, que é feito de desenvolvedor para desenvolvedor, né? Ele tem bem explícito isso, né? Que é bem interessante nesse sentido. Isso. Então, e é o legal que todos esses top 10, né, controles proativos, API, top 10 aplicações web, eles conseguem se envolver ali, que acabam sendo em alguns pontos repetitivos, né? Porque as coisas se juntam, né, como uma engrenagem, né? Eles se juntam para no final do dia, né, trazer aí um- uma aplicação, né, um desenvolvimento, um sistema de forma mais segura, né? Não existe nada 100% seguro, né, Christian? Exato. E Sempre o vai ter Christian, alguma brechinha ali. e se não tem agora, né, amanhã pode ter, né? Então, Exato. Tem aquela questão que é muito importante também, né? Por exemplo, a nossa aplicação pode estar segura, mas a gente está usando um sistema operacional que tem alguma vulnerabilidade, pode ter alguma dependência que a gente está usando que tenha código vulnerável ali, já tem uma CVE para ela. Enfim, sempre pode ter alguma coisa ali para atrapalhar a sua vida. E assim, uma coisa que eu acho legal, né, que esses documentos da OASP, eles são alterados assim conforme a necessidade e criados também conforme a necessidade, né? A gente vê que, por exemplo, APIs estão sendo usadas a cada dia mais, né? A gente vê aí que, por exemplo, celulares têm um hardware bem menos poderoso do que computadores, né? E, geralmente os aplicativos usam APIs para passar esse processamento para um servidor e realizar as operações, né? Então a gente viu que conforme foram surgindo novas necessidades, né, novas demandas, a OASP também se antenou nisso e criou novos documentos, né, com a API Security. Inclusive, sobre os projetos ainda, o pessoal aqui de Natal tem um projeto que é publicado pela OASP, né, que no caso é para brute force em senhas, né, utilizando heurísticas, né. Então, é bem interessante também, se o pessoal quiser dar uma olhada, fica a dica. isso é o Danis, né? Só que é o Danis escrito de forma diferenciada. No, acho que no GitHub aí na nossa página do capítulo tem a informação lá do Júlio. O Júlio é um dos desenvolvedores aí, ele tem lá. O Danis é 54, né? NI Isso. 55, né? Bem E outra estranho o coisa nome. também, legal, né, é que você não precisa necessariamente ser filiado ao WASP para desenvolver um projeto para proteger aplicações web, né? Eu, por exemplo, tenho alguns projetos no meu GitHub e não sou filiado ao WASP, né, por enquanto. Mas, enfim, você pode contribuir de inúmeras maneiras, né, não só pelos canais, os meios oficiais da WASP. Verdade. Inclusive, isso foi até um bate-papo que rolou no final de semana agora, né, no nosso grupo do Telegram, né, do ASP Chaplin Natal, Sim, questão né, de trabalho, de emprego, né, então não tenho experiência, né, sou estudante, então como é que eu faço para ter experiência, né, então uma das formas dessa é contribuir nesses projetos livres, né, de código aberto que são publicados no GitHub, então uma forma de você contribuir, ganhar experiência, né, ganhar notoriedade, de serviço, né, então, se você tem esse know-how de desenvolvimento, né, que quer aprender, quer desenvolver, né, de forma, vamos dizer, mais segura, né, ou menos vulnerável, então é uma boa forma disso de aplicar, de mandar um PR, né, de um pull request dentro de um projeto desse, que com certeza, né, será bem aceito, né. Então, quem normalmente publica um projeto desse, porque espera de fato, né, uma contribuição, espera que alguém coopere ali. Né, eu já contribuí em alguns projetos, né, tem um projeto pessoal que envolve
questão de phishing em páginas, né, de campanha SMS, então fico na expectativa de receber um PR ali, né, de alguém contribuir, que Sim, isso é bem prazeroso, né? sim, exatamente, né? As empresas estão de olho nisso, né? Se você tem um GitHub decente, isso já te coloca em uma vantagem bem legal, né? Principalmente se você for ver estatísticas, né? Por exemplo, o número de forks de um projeto, o número de stars, tudo isso conta, né? Isso mostra que seu código é bom, né? E que as pessoas possivelmente estão usando, né? Então é bem interessante. Isso aí. Vamos falar lá do top 10, né? Então esse é o nosso top 10 aí, tá? Em numerado, né? Conforme o próprio ASP lá, que ele traz aí os 10 riscos, né? Então, normalmente o primeiro ali são o que tem maior risco, né? Que traz a injeção de código, né? Então, a parte da injeção de código, ela não, que muita gente conhece como SQL Injection, né? Tá, que a SQL é a linguagem de consulta estruturada, né? Structured Query Language. Porém, apesar dessa ser uma das mais conhecidas, né, Christian, e talvez um Isso, dos grandes riscos, mas não é a única, né? exatamente. A gente tem, por exemplo, é, injeção de código de um próprio binário, né? A gente tem Remote Code Execution. Inclusive no treinamento eu mostro um exemplo bem legal para o pessoal que é uma aplicação Python bem simples, né? Que roda um ping. Aí, mas se você for colocar um ponto e vírgula lá e dar um ls, ela dá um ls no sistema, né? Inclusive o pessoal estava testando isso aí, enfim, em programas aí e estavam conseguindo rodar, né? Depois do treinamento, eu falei cuidado, pessoal. mas mas geralmente a gente tem esse tipo de coisa também, né? Ou seja, isso geralmente é proveniente da falta de sanitização, né, da entrada do usuário, né? Geralmente o maior problema é esse, né? É uma coisa que a gente resolve aí em questão de uma, duas, três linhas até, né? E infelizmente a E, gente vê que ainda é muito recorrente. e eu acredito muito nisso, né? Às vezes no desconhecimento do negócio, né? Talvez você não conhece ali que aquilo pode ser vulnerável, né? Aquele código pode ser vulnerável. Então você não vai dar nada a ninguém, não tem esse conhecimento, né? Esse mindset, essa mentalidade de que ninguém vai explorar ou que não conhece de fato, não existe, acha que não tem vulnerabilidade ali, né? Tá na missão apenas de concluir o código. Né, e aí você esquece aí de fazer essa sanitização, né, de fazer esse base, de trabalhar aí de forma que você consiga tratar essa tua entrada, né, de forma adequada do que ela é, né? Então, se a gente pega um formulário, né, por exemplo, que ele pede o número de CPF, né, isso, então se naquele campo tem o número de CPF, né, para que você vai colocar, né, ou vai aceitar um caractere especial, né? Porque você vai citar um Sim, ponto e exatamente. vírgula, né, igreja? Exatamente. Então, esse tipo de tratamento, né, de verificação do dado que está sendo entrado ali já é um dos principais pontos que você deve pensar, né, e analisar para poder fazer esse tratamento e essa codificação segura, né? Isso, exato. Então, indo para o segundo risco, né, o segundo maior risco mapeado aí pelo ASP Top 10 é o quebra de autenticação, tá? Então, o que seria o quebra de autenticação? Você é, vamos dizer assim, senha fraca, né? Você coloca ali uma senha que não seja adequada para aquele sistema, né? Então você tem um problema ali relacionado à tua quebra de autenticação. Outro problema é que eu, na parte de aplicações web, o protocolo, eu utilizo o protocolo HTTP para fazer essa transmissão, né? Então, se a gente tem um problema relacionado, na verdade o HTTP ele é um protocolo stateless, né? Um protocolo que não guarda estado, tá? Então, para fazer esse tipo de guarda, a gente precisa de quê? A, de De cookies e cookies, né? sessões, né? Isso. Então, essa forma de armazenamento de cookie, o que você está armazenando cookie, né? O tempo de armazenamento de cookie, né? O que se a sessão foi encerrada, se esse cookie vai ser died, vai ser morto, né? Vai ser sofrer um kill ali, se ele vai permanecer vivo, né? Quanto tempo a tua sessão, tá? Isso pode envolver aí dentro dos riscos de falha de autenticação, né, Cristian? Isso, exatamente. E inclusive é algo bem comum também, né? Tanto é que tá no top 2 aí. E o pessoal hoje começa a usar muito, né, o JWT, né? Que é o JSON Isso. Web Token, e o pessoal, não, se eu utilizo o JWT, então eu estou seguro, né?
Não é bem assim, né? A gente consegue ver aí, infelizmente, né, passagens de senha, né, de hash de senha, inclusive senha fraca, né, dentro de JWT, né? Ou então dado sensível ali dentro, né, como CPF, alguma informação do usuário ali. Então, se você tem a senha, tem um login do usuário, né, o que pode acontecer ali é alguém vai roubar a sua sessão, né? Tá, então Isso. esse é o Inclusive, eu problema. já vi, por incrível que pareça, né, eu já vi JWTs aí, os tokens, vindo com uma senha em plain text, né? Ou então com um hash bem fraco, tipo um MD5, né? O MD5, primeiramente, não deve ser usado para senha, né? Porque ele é focado em performance, né? E quando a gente está falando de segurança, o que a gente mais quer é evitar que o atacante consiga obter uma informação de maneira fácil, né? Verdade. E é até interessante que de algumas vezes a gente vai ver uma contramão, né? Na facilidade, né? De processamento, como a gente comentou, e na segurança, né? Então, quanto maior o nível de segurança e de segurança, né? Possa ser que, né? Possa ser que haja um menor nível aí relacionado à usabilidade, né? Mas não quer dizer que o teu software, a tua aplicação, ela não vai ser usável, tá? Ou que ela vai ser, se ela para ser usável, ela não vai ter segurança, tá? A gente tem que encontrar um fazer o Um contraponto meio aí, né, termo, do né? um meio termo, isso mesmo, para que a gente não possa ser explorado, né? A gente não possa ter que pagar multa mais na frente e nem possa aí sofrer sanções e nem vazamento de dados, né? Nem ter a reputação da nossa empresa aí manchada devido a isso, né? Isso, exatamente. Então, exposição de dados sensíveis, tá? O que acontece? A de exposição de dados sensíveis a gente tem problemas às vezes de algum alguma URL, né, que alguma página que não deveria estar ali e não foi mapeada de forma correta, né? Isso a gente tem às vezes páginas que não deveriam, que deveriam, na verdade, né, estar criptografadas, ter um HTTPS ali e não são, não é isso? Ou a gente tem às vezes como que eu estava comentando aí, um JWT. Porque se nesse JWT tem a tua senha ali exposta, pô, vazamento de dados, não é? Uma exposição de dados sensível, né? E uma das premissas para a gente evitar isso, né? Principalmente ali na tríade de segurança da informação, é a questão da confidencialidade, né? Então, a confidencialidade envolve aí que você evita esse tipo de dados sensíveis, né? E para a gente usar confidencialidade, qual é o princípio da segurança que a gente utiliza, né? A criptografia, tá? Então, por isso a importância, às vezes não, né? A importância de sempre, né? Criptografar todo esse processo, né? Esse percurso, esse caminho, né? Entre o teu client side e o teu server side, né? E criptografar ali, se possível, a tua base de dados, dependendo do que você está utilizando ali, né? Isso, exatamente. Inclusive, uma questão que entra aí na exposição de dados sensíveis, né? É, por exemplo, a gente vê que tem muitos vazamentos ocorrendo aí porque alguém deixou um Elasticsearch aberto, ou então com as senhas padrões, e alguém foi lá, teve curiosidade e conseguiu acessar, né? Isso também caracteriza esse tipo de exposição, né? Não sei se Exidius, a gente já botou aí, né? Já observou o token JWT que utiliza em código base 64 para esconder usuário e senha de login de aplicações, né? É bem isso mesmo. E o ano É, passado, né, infelizmente, a gente teve um problema, né, num site do governo, né, relacionado a isso, né, uma senha hardcode, né, com base 64 lá, né, codado, né, assim, é um código de fato, né. é uma codificação, né? A informação Isso. representada de uma outra forma. E aí tava lá o base 64 e alguém entrou, né, e assim disseram que teve acesso a esses mais de 200 milhões de dados aí de brasileiros, tá? Então, bem complexo. Não fazendo alarde, né, mas de fato é uma preocupação, né? Então, se você acha que o base 64 é um tipo de criptografia, então já tá pensando errado, né? Então, infelizmente a gente teve esses fatos que mostram que são cuidados às vezes que simples, né? Mas que no dia a dia eles podem passar despercebido, tá? Então, normalmente, e essa é a missão nossa, né? Tentar trazer essa conscientização, né? Trazer esse cenário para que as pessoas percebam isso e construam software mais seguros, né? Então, vamos lá, Isso, acreditar. exatamente. Quebra de entidades externas XML, né? Então XXE. O XXE é semelhante a algo com injeção, né? Você vai pegar ali teu formulário, a tua parte de entrada do XML e vai injetar, né, algum tipo de codificação para que
essa codificação ela seja normalmente utilizada ali do lado do servidor, né, e possa explorar algo naquela do server side, né, tá? Então esse é o objetivo. Tem até Vamos, um ataque que ficou bem famoso aí, né? Que é o ataque de milhões de risadas, né? Que ele utiliza algumas entidades aí de XML, e ele consegue, assim, fazer uso de memória de forma exponencial, né? A gente vê que tem um arquivo, pode ter um arquivo aí de kbytes que gera um mapeamento de memória aí de, assim, na faixa de gigas, né? puxado o negócio, né? Vamos lá. Quebra de controle de acesso, né? Então a gente tem problema de quando vai trazer a quebra de controle de acesso, né? Quando a gente vai acessa como um usuário comum, né? Vamos assim dizer, assim, acessa, faz login como usuário do sistema, né? Ou rouba os credenciais ali, né? Como na Explora vulnerabilidade número 2. E aí acessa e você tem dessa usuário comum acesso privilegiado, né? Você consegue, vamos dizer assim, escalar privilégios dentro da aplicação. Então a gente tem um problema de falha de controle de acesso, né? A gente tem os princípios de segurança que é aquele AAA, né? Que é Authorization Account, Authentication Authorization Account, né? Que você a Então, sim, isso. autenticação, autorização e como você a contabilização do log, né? Então se você no Authentication tá lá o risco número 2, né? E authorization está aqui dentro do quebra de controle de acesso, né? Então, se tem um problema de nível de autorização do sistema, a gente está ali dentro do risco número 5. Então, configuração incorreta de segurança, né? Normalmente o pessoal instala ali next, next, finish, né? Dependendo de onde você está, né? Qual SEO que você está utilizando. E aí você acha, não, fiz ali minhas configurações padrões, tô seguro, né? E nem sempre, né? Né, Cristian? Pois Comenta é. aí o pessoal. Então, eu já vi, assim, diversos casos, né, em relação a isso. Por exemplo, a gente acha que pode ser uma informação, assim, tranquila de ser divulgada, né, mas, por exemplo, numa Apache, quando você está lendo com as configurações padrão, quando você acessa uma página que não existe, ou mesmo vai listar um diretório, né, ele mostra lá a versão do Apache, o sistema operacional que está usando, e, assim, para um atacante isso aí já é praticamente o bastante, né. A partir da versão do Apache, por exemplo, ele pode ir lá e buscar uma CVE e comprometer o sistema, né, ganhar acesso remoto e a partir disso escalar privilégios e, enfim, tomar controle do sistema inteiro, né. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito isso, né, o pessoal só instalando com as configurações padrão, né, e não se preocupando com as implicações que isso pode levar, né. Verdade. E no risco número 7 a gente tem um cross-site script, né? Então que a gente tava comentando, né? Você assim não sei a tradução bem ali, não lembro agora, mas é tipo execução do script da tua página web, né? Então você tem um Isso no formulário, um lado do campo de cliente, né. isso, é uma vulnerabilidade client-side, né? Você tem um formulário, uma página de busca e você consegue ali inserir código, né? Inserir algum tipo de script que tua página vai processar aquilo ali e vai gerar um resultado para pro teu usuário, né? Na verdade, né? Ou pro atacante, né? Então, se esse usuário, né, se esse atacante, na verdade, ele consegue explorar essa vulnerabilidade e consegue mandar essa informação para o usuário, é possível, né, dependendo de como está feito ali, que essa vulnerabilidade ele consiga roubar a sessão do teu usuário, né? Ele consiga modificar a página do teu usuário, né? Então, se ele modifica do teu usuário, do teu cliente, né, dependendo do que for, então ele, além de roubar informações, né, a gente tem implicação aí relacionada a roubo de sessão. Então, eu tenho se passa pela pessoa, né? Você se passa pelo teu cliente, você consegue modificar a página para que o cliente ache que está na página oficial do site. E ele de fato ele tá, né? Mas como aquela página está modificada, né? Pode ser até um tipo de defacement ali. Você clica achando, aí tem outro tipo de vulnerabilidade, né, que é o clickjack, né? O roubo de credenciais, tá? Roubo de dados sensíveis, tá? Que envolve dentro do cross-site script, né? Isso, né? Inclusive a gente tem duas versões dele, né? Que é a versão reflected, né? Que simplesmente você tem o código ali na URL, né? Por exemplo, e a gente tem a versão stored, né? Que é a versão que realmente você consegue colocar esse site, esse código malicioso, né? Dentro do banco de dados da aplicação, né? Isso pode ser bem causar assim riscos inimagináveis, né?
por exemplo, vamos supor que a gente tem um site lá que tem uma seção de comentários, né? Então a pessoa coloca um XSS lá e coloca para salvar esse comentário. Todas as outras pessoas que entrarem nessa página, elas vão carregar esse comentário aí e o código malicioso vai ser executado, né? Então é importante se atentar a isso, né? A principal forma para a gente eliminar, né, esse tipo de falha é justamente a gente fazer a sanitização dos dados, né? Isso aí. E a vulnerabilidade, o risco, né, número 8 é a questão da deserialização insegura, né? Então, deserializar, esse é um conceito bem complexo, né? Realmente não é bem trivial, mas a questão de deserializar é a questão de você tentar recuperar o dado, né? Ou aquele estado de um objeto que você tem a partir do conjunto de bytes, tá? Então, aquele byte normalmente é um formato de streaming, no formato de gravação de dados, de transmissão ali na rede, e você pegar e imputar código dentro dessa parte desse processo de deserialização, né? Que você serializar é pegar teu objeto, né? E transformar ele em stream de deserialização, né? E deserializar, na verdade, é pegar o teu stream e transformar em esse objeto. Então, nesse processo de deserialização é que a gente consegue, né, um usuário malicioso, né, um atacante, ele consegue imputar algum tipo de código ali que vai o que normalmente ser executado pela tua aplicação. E essa aplicação e esse tipo de vulnerabilidade, normalmente, né, ele vai ter como finalidade ali um RCE, né, um Remote Code Execution, né, execução remota de código, porque ele vai ser processado dentro do teu sistema como um objeto, tá? Então, não é um objeto ali, é um objeto, na verdade, mas é um objeto que está deserializado de forma maliciosa, né? Como é que a gente pode mitigar isso aí, Christian? Bom, a gente tem aí inúmeras ferramentas, né, para identificação de deserialização insegura, né? Tem plugins. A gente vê que as principais linguagens para onde ocorre isso são linguagens orientadas a objetos, né? Como porque elas usam bastante esse processo de deserialização, né? A gente pode integrar plugins aí nas próprias IDEs, né? No Eclipse, por exemplo, no NetBeans, para poder identificar essa parte de código malicioso e a gente corrigir, né? Excelente. O Anderson tá aí, boa tarde, Anderson, lá pelo LinkedIn. Seja bem-vindo. A próxima é a questão da utilização de componentes com vulnerabilidades conhecidas, né? Como o Christian estava comentando no início aí, né, do nosso webinar. Então, às vezes você vai utilizar uma biblioteca, algum framework, e aí aquele framework tem alguma CVE, né? Ou já tem, né? Ou você instalou hoje, né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá favorável. Aí quando vai no dia seguinte, né? Tem uma CVE lá, apareceu uma CVE com uma vulnerability exposure, né? Então Exposure. uma vulnerabilidade que foi mapeada já, né? E foi publicada. E aí você não percebeu, né? A gente não tem esse costume, vamos dizer assim, né? De fazer um inventário do que a gente está utilizando ali, né? Quais são as bibliotecas que a gente está utilizando, quais são os frameworks. Então, se é uma vulnerabilidade para aquele framework, para aquela biblioteca, a gente não está ciente. E o que acontece? Né? A gente está vulnerável sem saber. Às vezes até fez um processo aí de code review, alguma coisa assim, né? Colocou um firewall mais robusto, um AF, mas ali tu tem uma aplicação que está com um framework vulnerável, tá? Então, como é que a gente pode mitigar isso aí, hein, Christian? Fala aí pro pessoal. A maneira, assim, na minha opinião, é justamente a gente ter um inventário, né, uma documentação do que a gente está usando, né, realizar updates periodicamente, né, lembrando que geralmente o pessoal não gosta de fazer muito update em ambiente de produção, né, então o ideal nesse Quebra tipo de tudo, né? situação é criar um sandbox, né? Exatamente. O ideal nesse tipo de situação é criar um sandbox, né, onde você pode testar ali sua aplicação com os updates, verificar se tudo está realmente funcionando e a partir disso você ir para o sistema de produção, né. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de coisa, né? Ter um inventário realmente contendo o nome da biblioteca, dos componentes, a versão, enfim, né? Pesquisar por CVEs para essas versões, Excelente. realmente ficar antenado sobre o que está rolando ali.
a forma correta mesmo. E o interessante também é a ferramenta que eu estava comentando no início, né? Que eu acho que o Dependency Check, né? Que é uma ferramenta de CA que ajuda também, né? Nesse sentido, né? Não é a bala de prata do negócio, mas ajuda aí, né? A gente tem que fazer um processo aí de gestão de vulnerabilidade, né? Como você bem comentou, tá? E o último risco aqui é a questão do log monitoramento ineficiente, né? Que entrou aí dentro do 2017, que é a questão, se a gente tem tudo isso, né? Toda essa vulnerabilidade, todo esse risco estão sendo explorados, a gente está sendo atacado dessa forma, e a gente não monitora, não tem log para isso, né? Como é que a gente vai saber, né, que de fato está acontecendo, né? Então, por isso a importância da gente ter uma questão de log e monitoramento eficiente, né? Então, porque o ineficiente é um risco, né? A gente precisa estar ciente desse risco, né? E ter essa forma, desse monitoramento de forma adequada, né? Isso, exatamente, né? A gente vê aí que empresas que não têm um sistema de monitoramento, né, não possuem nada para verificar invasões, conexões ativas, esse tipo de coisa, né? Pode acontecer de um atacante chegar ali e conseguir invadir um servidor e a empresa só vai saber disso meses depois, né? E muitas vezes elas acabam sabendo por conta de outra pessoa que achou isso por acaso. Então, realmente é um problema nessa questão de não monitorar o que está acontecendo nas nossas aplicações e na infraestrutura, né? É verdade. Vamos lá. Aí, falando um pouquinho, né, sobre boas práticas que a gente pode adotar para prevenir, né, a exploração de vulnerabilidades nas nossas aplicações. A primeira, né, é justa a questão do treinamento em desenvolvimento seguro e segurança de aplicações, né? A gente viu aí como definido pela Microsoft. O treinamento do pessoal é, assim, o principal fator, né? Porque se você tem profissionais que estão cientes dos riscos e sabem produzir código de maneira segura, né? Você evita, primeiramente, as vulnerabilidades, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também é a gente definir os requisitos de segurança, né? Juntamente com o cliente, desde a concepção do software, né? Desde a parte da análise de requisitos, fazer testes com análise automada de código, né? Que aí a gente tem o SAST, que é a análise estática de código, né? Que a gente vai falar de algumas ferramentas. A gente tem o DAST também, que é a análise dinâmica de código. A gente tem o próprio pentest em si, né? Que uma pessoa autorizada ali realmente faz o papel do atacante e tenta explorar a sua aplicação, né? De maneira ofensiva. E é gerado um relatório onde você pode ter uma listagem disso e corrigir, né, essas falhas. Enfim, a gente tem diversas práticas aí. Isso. E falando um pouquinho das ferramentas, né? Quais ferramentas a gente pode utilizar para fazer essa questão de SAST, de DAST, enfim, garantir uma proteção maior do nosso código, né? Uma ferramenta que eu gosto bastante, né, é o SonarQube, né? É uma ferramenta que tem uma versão grátis e também tem uma versão paga, né, com um pouquinho mais de recurso. Ela faz justamente essa questão da análise estática do código, ou seja, ela vai verificar ali linha a linha do seu código, procurando por linhas, né, trechos de código potencialmente vulneráveis, né? Por exemplo, você tenta executar o processo sem verificar o path dele, né, onde ele realmente está. Ele vai te dar um relatório de tudo isso, né? A gente tem algumas ferramentas mais específicas de linguagem, né? A gente tem, por exemplo, o Bandit, que é uma ferramenta para análise estática de código em Python. Ela é bem interessante. A gente tem o GoSec, que é para código em Go. Aí a gente tem algumas ferramentas que facilitam a visualização desses dados, né? A gente tem, por exemplo, o Code Factor, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, que você coloca o seu repositório no GitHub lá, né? Você pode colocar repositórios abertos e limitados, e ela vai fazer justamente a análise estática de Python, de Go, de Dockerfile até, procurando o que você pode melhorar, né? Tanto em questão sintática quanto em questão de segurança, né? Aí, concorrente ao Code Factor, né? A gente tem o Codacy também e afins, né? Se você quiser fazer uma análise mais ofensiva, né? Você pode usar o SQL Map, por exemplo, para fazer teste de injeção de SQL, né? Pode usar o SQL Ninja, que tem o mesmo propósito do SQL Map. Você pode usar o Nikto, que é uma ferramenta completa e bem pesada também, que realiza testes pesados, né, na sua aplicação web. Você tem o Burp Suite também, que
permite que você tenha um proxy ali antes da sua aplicação e você possa mudar essas requisições que vão para ela de maneira a fazer ações maliciosas, né? A gente tem o ASP.Zap, que assim, é uma ferramenta bem completa também. Ela possui diferentes templates para você poder testar a sua aplicação. Tem o Nessus também, que também possui vários templates. E assim, é uma ferramenta que tem uma versão grátis, né, e tem uma versão paga. E ela gera uns relatórios bem legais, né. E por fim, né, a OASP ela mantém uma lista com diversas ferramentas, né. Você pode acessar esse link que está aí, né, a gente pode passar aí no chat. E você pode ter uma listagem aí de ferramentas para análise de código, né. E é bem interessante esse link, ele mantém uma tabela lá com as ferramentas, suas vantagens, tipo de licença, é bem legal. E se outras ferramentas bem interessantes é o Husky CI, né, uma ferramenta desenvolvida pelo pessoal do Globo. O AutoSec também, pessoal da Zubo, são ferramentas Isso, são duas de ferramentas SaaS, né? brasileiras, né? E essas grandes ferramentas também. E aí, pessoal, a gente vai apresentar aí a novidade que a Dario está oferecendo, né, que é o curso de Web Application Security, que ele, assim, trata de diferentes assuntos, que, assim, a gente vai mostrar um pouquinho da grade aqui para vocês terem noção de como vai ser, né. Você pode pegar o link na descrição do vídeo, ou então acessar esse QR Code ou o site, né, darius.com.br/curso/web Application Security e garantir sua vaga, né. Falando um pouquinho aí do conteúdo programático, né, a gente tem uma introdução ao Web Application Security, né, a gente vai falar de conceitos básicos aí que estão envolvidos, vamos entrar em detalhes sobre os protocolos, né, o HTTP principalmente, vamos falar também sobre a parte de criptografia, enfim. A gente vai entrar também na parte de segurança de aplicações, né, vamos ver métodos para segurança de aplicações, né, os frameworks aí, o SDL principalmente. A gente vai falar também bastante de OWASP, né? Inclusive o top 10, né? A gente vai ver em detalhes cada ataque que está listado no top 10, bem como a gente pode proteger as nossas aplicações deles. A gente vai falar também sobre DevOps e DevSecOps, né? São dois conceitos que estão muito importantes no mundo moderno, né? Porque a gente precisa ter um desenvolvimento mais ágil, né? E isso está diretamente relacionado com DevOps e DevSecOps. A gente vai ver a modelagem de ameaças, né? Ver quais são as ameaças que podem causar maior dano ao nosso software, né? Como a gente vai saber o que a gente precisa dar prioridade ou não. Vamos falar também sobre riscos, né? E, por fim, conceitos sobre Privacy by Design e Security by Design, né? Quer adicionar Inclusive, é alguma uma coisa, Dória? pergunta do Otávio Lube aí no YouTube. Ele perguntou se tem a parte prática, tá? Então, o curso ele é bem voltado para essa parte prática, tá? Então, acho que a maioria dos exemplos, né? Quase todos a gente põe sempre em prática, né? Então, a gente fala, explica um pouco da teoria e vai para fazer mão na massa, né? Vai mostrar como é que o ataque é feito e linha de código, né? Como é que a gente pode mitigar isso aí, tá? Isso, Olá, exatamente. Kate. Assim, uma boa parte do curso, né, é justamente voltada a isso, né? A gente saber as vulnerabilidades do top 10, né? Como explorar elas, né? Porque para você saber se defender, você tem que saber atacar, né? Então a gente vê também essa parte prática na visão do atacante, né? A gente aprende a atacar e a se defender, né? Isso aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mais algum ponto aí? Acho que dá pra ir pro... Cristiano. Boa tarde, Kate Tonante, mais uma vez. Então, Carlos, tem no próximo slide aí, né, o Christian? Você pode Procurar um dos solicitar, consultores. no site da Darius, né? Você entrar lá, você vai ter um formulário para preencher. Valeu, Otávio. Obrigado aí pela presença.
falar um pouco das ferramentas que a gente usa no curso, né? A gente usa bastante ferramentas de SAST, né? A gente mostra exemplos utilizando o ProsPCI, né? Que é uma ferramenta brasileira bem interessante, o OruSec, o SonarCube. Sim, eu mostro também a parte do WaspZap, né? Como a gente pode utilizar o WaspZap para explorar aplicações Fazer. web. A gente vê alguns exemplos também de SQL injection mais avançados, né? E, É, enfim, a gente utiliza diversas ferramentas. exemplo de esteira, né? Como é que a gente pode aplicar essas ferramentas que a gente está comentando em um processo de desenvolvimento, né? Então, podendo analisar tanto ela somente de forma manual, né? De forma esporádica ali, a cada necessidade, ou automatizar isso, né? No processo de esteira. Então, seja no GitLab, seja no GitHub, utilizando o GitHub Action, a gente mostra ali como é que faz, tá? Então a gente demonstra, né? E aí vai pedir que o aluno ele vá lá e faça isso também, né? Que é como o Cristian estava comentando. A gente tenta estimular essa maior parte aí, para que a gente consiga fazer os exercícios, né? As atividades e possa aprender, porque quando a gente escuta, né? E a gente a, trabalha, né? E bota a mão na massa, a gente consegue assim, aprender melhor, né? Consegue captar melhor as informações que são passadas, tá? Então tem o triângulozinho, né? O triângulo ali de conhecimento, né? Então, quanto a base maior, né? Quanto você escuta e aquele que você reproduz, né? Aquele que você fala, né? Você consegue assimilar muito mais conteúdo, né? Por isso que a gente foca um pouquinho ali em relação aos conceitos, né? De você aplicar de fato aquilo que a gente está falando, tá? A Paula perguntou aí, precisa de algum conhecimento prévio para fazer o curso? Bom, é bom ter um conhecimento relacionado à TI já, né? Então, se você é desenvolvedor, né, ou analista de TI, ou a área de infra, na área de compliance, quer entender um pouco mais desse mundo, né? A gente tenta pegar desde o conceito básico ali, né? Essa parte de introdução, que é segurança, né? Quais são os protocolos TCP/IP, né? A vamos dizer assim, o que é HTTP, né, um status da HTTP, que esses códigos, então a gente consegue processar e trabalhar nesse sentido, né, para explicar para que o aluno, né, independente da área que ele vinha, que seja de TI, ele consiga perceber isso e consiga aplicar, né, no dia a dia do trabalho dele, né, que isso que é o mais importante, né. Não é só com conceito teórico, conceito assim abstrato, de fato que ele consiga aplicar e acabou o primeiro dia de aula, vamos dizer assim, ele já está trazendo isso, levando isso para o seu ambiente de trabalho, já está discutindo, está com propriedade e aplicando isso da melhor forma possível, tá? Então cada organização, né, tem o seu processo, né, de desenvolvimento ali. Claro que a gente não vai, né, dizer, ó, faça isso, aquilo, né, diretamente assim no seu trabalho, né, tá? Que é específico, mas a gente vai dizer o conceito para você chegar lá no seu ambiente e conseguir reproduzir isso da melhor forma possível, tá? Então esse aqui é o sentido do treinamento. Isso, e para quem tiver interesse, né, na primeira turma do curso, a Dário está oferecendo 30% de desconto, né? Então, vale a pena. Excelente. E para quem tiver alguma dúvida, né, vocês podem acessar esse link e falar com algum dos consultores da Dário, né? E tirar suas dúvidas sobre o curso. Muito obrigado a todo mundo aí. A Camila tá mandando várias informações aí no chat do ah, tanta rede social. No chat aí do YouTube, tá? Então, só seguir aí e verificar, tá? Os contatos que vocês podem entrar aí e aproveitar essa promoção, né, de primeira turma, né? Então, primeira turma aí com desconto já bem bom, né? Tranquilo, pessoal? Mais alguma informação? Muito obrigado a todos que ficaram aí com a gente, tá? Até esse momento, é satisfação imensa a gente poder contribuir de alguma forma aí para vocês. E se tiver algum comentário ou queira falar conosco aí, entra lá no LinkedIn, tá, manda uma mensagem. A gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, tá? Valeu, Christian. Tamo É junto isso aí. mesmo, pessoal. Então, valeu, Eduardo. Agradeço a todos aí que participaram, né, interagindo com a gente. Pessoal que está participando aí. Agradeço também a Darius, né, pela oportunidade. E é isso. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Boa tarde.